falando sobre pré-história e lembrando já que na aula anterior nós vimos que a pré-história se divide em 3 partes. Ela se divide em paleolítico, ela se divide em neolítico e idade dos metais. E essas fases elas mudam de acordo com as transformações ocorridas na sociedade onde esses homens pré-históricos vivem. A partir do momento que eles vão encontrando modificações, inovações, descobrindo novas coisas, esse conjunto de descobertas faz então mudar a história do paleolítico para o neolítico, neolítico para a idade dos metais. Esses são os 3 principais fases da pré-história. E aí nós temos hoje o paleolítico. E no paleolítico nós sabemos que o homem andava em pequenos grupos, talvez em famílias. As famílias não eram assim tão pequenas, né, porque não existia televisão. E aí 10 a 15 pessoas, 20, talvez 30 pessoas por caverna, moravam em cavernas. E esses homens eles eram nômades. O que significa isso? Nomadismo é aquela pessoa que não tem residência fixa, eles não fixavam-se sempre num só lugar. Eles ficavam num lugar, depois daqui a um tempo iam para outro lugar, e assim eles iam conhecendo novas partes das regiões onde eles moravam. Por que isso? Porque eles não conheciam a agricultura. Então o homem do paleolítico na pré-história é um homem que vive em cavernas, que vive da caça, pesca e coleta, e quando essa caça naquela região onde ele está termina, quando a coleta dos frutos termina, ele parte para um outro local. E assim ele continua, até ele encontrar um outro local bom para se instalar, que talvez tenha uma caverna para ele ficar, se proteger do clima, né, das intempéries ali, chuvas, tempestades, muito calor, insetos e assim por diante. E ele fica ali um bom tempo até resolver passar para um outro local. E assim ele fica o tempo todo. E esse é o homem nômade. E esse é o período do paleolítico. Essa é a pré-história. Outra coisa interessante também na pré-história, no período paleolítico, é também chamado de período da pedra lascada. Por quê? Porque eles usavam instrumentos para caça, pesca e também para consumir os alimentos e se defender, por que não? De pedras lascadas, ou seja, retirava-se uma lasca da pedra e ali a pedra ficava com pontas, sei lá como, e aí eles utilizavam aquelas pontas, aquelas lascas para caçar, colocar em pontas de flechas, tá, em pontas de lanças, para poder pescar, caçar e se defender. Por isso o período também é conhecido paleolítico como período da pedra lascada, devido a essa situação. Ainda durante o período do paleolítico, eles descobrem o fogo. Isso, descobrem o fogo. Por quê? Não inventaram o fogo porque o fogo já estava lá, já existia. Apenas descobriram, provavelmente acidentalmente, o fogo e viram que realmente servia para algo, ia melhorar a vida deles. Quem sabe, eu tenho um amigo que me conta o seguinte, que o fogo foi descoberto da seguinte maneira, presta atenção, não vale rir. Estava o rapaz lá, né, pescando, pegou um peixe, jogou no meio da grama ali, tinha uma palha seca do lado ali da grama, e ele pegou sua pedra lascada e achou que aquele instrumento de pedra lascada para ele cortar o peixe para comer estava muito grande. O que ele fez? Ele bateu uma pedra em outra rocha que tinha ali perto e lascou essa pedra em 2 partes, para ver se conseguia um instrumento de pedra lascada melhor. Só que quando ele bateu uma pedra na outra, saltou uma faísca naquele tufo de capim seco que tinha do lado do peixe. E aquela faísca gerou fogo. E esse fogo acabou pegando na esposa dele, do homem das cavernas, que estava sentada ao lado do peixe. E essa mulher pegou fogo. E o marido ficou olhando, achou aquilo ali, que estranho aquilo, a mulher começou a ficar reluzente, começou a ficar, né, quente, ele foi tocar na mulher e se queimou também, aí ele viu que servia para alguma coisa, aquele tipo de situação ali, e era o fogo. Então, conta um amigo meu que o fogo foi inventado assim, né, o homem viu sua companheira lá queimando em chamas e depois descobriu que aquilo matava, queimava e também cozinhava. Então a partir daí ele viu que lascando uma pedra na outra e num local onde tinha grama seca, capim seco, se fazia, né, se produzia o fogo. E ali ele poderia cozinhar seus alimentos. Isso ainda na idade do paleolítico, da pedra lascada.
do nomadismo, da moradia em cavernas, tudo isso aconteceu nesse momento. Eu vou ler aqui para vocês uma listinha, para vocês verem quantos tipos de homo existiam naquela época. Sim, porque os seres humanos, os historiadores, arqueólogos deram nome aos seres humanos antigos, né, os fósseis, esqueletos achados, sempre com a terminologia homo, quer dizer homem. Homo sapiens, o homem que sabe, né? Homo erectus, o homem ereto, e assim por diante. E aqui eu tenho uma listagem para vocês, saca só que interessante. Homo erectus, Homo habilis, Homo robustus, Homo debonzei, Homo africanus, Homo javanensis, Homo pequinensis, Homo soloensis, Homo neandertalensis, e assim por diante. Então, é tudo utilizando o latim ali, para ficar mais algo mais científico, vamos dizer assim, para relacionar esse homo para alguma situação, que era o Homo sapiens sapiens. Esse livrinho aqui é muito interessante, ó, que é o livro da pré-história. Ele traz algumas coisas bem interessantes para nós, que dá para a gente pesquisar bastante sobre ele. Vou mostrar mais uma vez. Deu para enxergar aí? É um livro que fala sobre a pré-história nas suas 3 fases e traz bem mais coisas assim que nós podemos levar em conta nos nossos estudos sobre a pré-história. Bom, pessoal, a pré-história ela é assim, né? Ela tem vários detalhes ali que nós podemos estar estudando mais adiante, mas o fato é, para não se estender muito, ficarmos com essas características da pré-história do período paleolítico, da idade da pedra lascada, em que o homem caçava, pescava, colhia frutos, e que era um homem nômade, que ia de lugar para lugares e lugares, assim por diante, não parava sempre num lugar só, que morava sempre e vivia em pequenos grupos, provavelmente a família, né, os mais chegados ali da família, e vivia em cavernas. Esse homem provavelmente ele também sofria com ataque de animais selvagens, porque os animais selvagens não tinham controle, não eram domesticados, então ele sofria alguns ataques ali, por isso ele precisava se defender. E por isso da utilização de instrumentos como lanças e flechas feitas de ponta de pedra, né, pedra lascada. Então essa pedra lascada, esses utensílios, instrumentos desse homem pré-histórico, sempre foi utilizado de maneira a se alimentar e a se defender. Mais dos animais selvagens do que do próprio homem, de um outro local que viria a ameaçá-lo ali. Geralmente eles não se cruzavam, não confraternizavam, não existia uma sociedade na pré-história, na idade do Paleolítico. Tá? Viviam em pequenos grupos, nômades, como sempre. E esse nomadismo que provavelmente deu origem ao espalhamento do ser humano, da sua origem, que é na África Central, para o restante do mundo, Europa, Ásia e posteriormente as Américas. As Américas tem assunto aí para muito tempo. Por onde que o homem veio parar nas Américas, afinal? Ele veio por mar, pelo oceano, navegando? Ou ele veio, devido às glaciações ali, congelou algumas zonas litorâneas dos oceanos ali, eles atravessaram lá da Ásia para a América do Norte, ali onde é o Alasca hoje, pelo Estreito de Bering. Existem duas grandes versões, né, da população de homens, de hominídeos, chegar nas Américas aqui. Tá? De que maneira ocorreu esse povoamento aqui nas Américas? Foi direto pelo Oceano Pacífico, de costa a costa, ou foi atravessando uma ponte de gelo artificial criada pela última glaciação, atravessando da Ásia para a América do Norte? Isso também é um outro assunto à parte. Tá? Mas então, é isso aí, pessoal. Hoje ficamos por aqui. Mais uma aulinha, aula 3. Se você quiser dar o likezinho lá, né? O professor Charles vai agradecer seu likezinho lá embaixo. Pode dar sua opinião, tá? E assuntos também que a gente pode falar depois em outras aulas. Lembrando que essa é uma série de aulas de história, tá? Nós temos ainda
alguns vídeos sobre curiosidades, sobre história dos esportes, sobre geografia, religião, atualidades e algumas piadas, né, muito inteligentes que alguns convidados que eu vou trazer aqui no canal, eles vão contar piadas aí, vão debater comigo. Inclusive eu já vou iniciando aí para um próximo vídeo, fora essa série de história, teremos um convidado especial. Não percam. Muitos de vocês aí conhecem, né? Vou entrevistá-lo aí, vamos ter um papo saudável, sábio, tá? Alegre e descontraído. Você não pode perder, tá? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Por me aguentarem aí. Deixa seu likezinho lá, por favor, e comentem lá. Tô vendo que o pessoal deixa like lá, mas pouca gente comenta. Pode comentar lá alguns assuntos, novos assuntos. Se acha que não é exatamente como estou falando, a gente pode construir esse conhecimento sobre pré-história juntos e outros conhecimentos também, não tem problema, tá? Não tenha medo de dar seu palpite, tá? Muito obrigado, uma boa tarde e até mais.